Olá a todos, estamos dando início a mais um estudo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos, mais um estudo da Bíblia. Ao longo do ano, você é meu convidado, minha convidada, a iniciarmos mais um livro, o nosso 33º livro neste ano. Estamos aí na contagem regressiva. Então, faltam 8 livros do Antigo Testamento para finalizarmos o Antigo Testamento e iniciarmos o Novo Testamento. O livro de Ezequiel será o nosso último profeta maior, né? E o nosso último livro maior, digamos assim, no Antigo Testamento, aquele que nós ficaremos mais dias. Estaremos iniciando hoje, dia 17 de agosto, e vamos nele até o dia 28 de agosto. Então, quase até o fim do mês, estaremos estudando o livro de Ezequiel. Vamos juntos? Iniciando pela introdução, alguns destaques iniciais a Ezequiel. Ezequiel era de família sacerdotal, filho de Buzi, o sacerdote. E normalmente os sacerdotes, eles iniciavam o seu serviço no templo aos 30 anos. O problema é que quando chegou a vez de Ezequiel, o que tinha acontecido? Cativeiro babilônico. No ano em que Ezequiel fez 30 anos, ele se encontrava no cativeiro babilônico a cerca de 1.100 quilômetros distantes do templo de Jerusalém. Sabe aquela coisa? Agora chegou a minha vez. Não, não chegou. Porque Ezequiel não estava na cidade santa. O profeta vivia entre os exilados e a sua profecia foi formulada em meio às pessoas deportadas para terras estranhas de um povo idólatra na Babilônia. Ezequiel era um homem de amplos conhecimentos, não somente das tradições de sua nação, mas também de assuntos internacionais e da história. Era um homem letrado. Sua familiaridade com tópicos gerais de cultura, desde a construção de navios até a literatura, é igualmente espantosa. Ele era dotado de grande intelecto, ele tinha capacidade de compreender questões de amplo alcance. Na sua segunda vinda a Jerusalém, Nabucodonosor deportou para a Babilônia o rei Joaquim e a família real, e junto com outros 10.000 membros de elite, dentre os quais estava Ezequiel. E era contemporâneo de 2 profetas. Ezequiel foi contemporâneo do profeta Jeremias, que nós já estudamos, o livro, porém ele era mais jovem, enquanto Jeremias profetizava lá em Jerusalém. E ele também era contemporâneo e conhecido de Daniel, mas nós não sabemos se ele mantinha relações mais próximas com este profeta. Ezequiel era casado, mas a sua esposa morreu durante o cativeiro. E nós temos esta informação no livro de Ezequiel. Muito bem, alguns destaques aqui na introdução do Manual da Sociedade Bíblica. Percebemos então que Ezequiel, ele viu que o juízo de Deus era inevitável. Nós teremos esta visão que ele terá a respeito disso. E da destruição da cidade, do templo de Jerusalém. E a estrutura do livro se dará exatamente deste modo. E aí nós percebemos, no próximo slide, nós temos a imagem daquele projeto que nós estamos procurando seguir também, junto sempre com a introdução aos livros, o The Bible Project. E neste vídeo do The Bible Project, na verdade é um vídeo duplo, né? São 2 vídeos acerca do livro de Ezequiel, em que mostra a estrutura do livro, do capítulo 1 ao 11, acusações contra Israel, dos capítulos 12 a 24,
julgamento sobre as nações. Do 25 ao 28 também, né? Aliás, um julgamento sobre Judá, antes e depois sobre as nações. E aí, no 33, é um capítulo principal de guinada no livro de Ezequiel, porque é quando Jerusalém cai. Até então, o profeta havia sido chamado por Deus para trazer mensagens de condenação, de castigo, mensagens de alerta a um povo idólatra e teimoso. Mas a partir do capítulo 34, depois da queda de Jerusalém, o profeta é chamado para pregar esperança. Esperança a Israel, dos capítulos 34 a 37, esperança às outras nações, 38 a 39, e do 40 até o 48, esperança para toda a criação. Haverá uma descrição também a respeito do templo neste final do livro. Lembrando que o livro de Ezequiel é um livro um tanto quanto denso, pesado, difícil, complexo para muitos cristãos. Mas é um livro essencial, um livro que traz também, de certo modo, uma literatura apocalíptica, à semelhança de Daniel. E agora, sem mais delongas, vamos passar ao início deste livro, com o capítulo 1, onde nós temos 3 destaques: a visão dos 4 seres viventes, a visão das 4 rodas e a visão da glória divina. Vamos à leitura na Nova Almeida atualizada. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de ser humano, cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e as suas pernas eram retas, e a planta dos pés era como a de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra, e eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham o rosto de leão. Do lado esquerdo, o rosto de boi. E os 4 também tinham o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, unidas, cada uma do outro. Com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada um andava para sua frente, para onde o Espírito queria ir. Eles iam, não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Então esse é o primeiro destaque no capítulo 1 de Ezequiel, a visão dos 4 seres viventes. É uma visão que nós teremos algo semelhante lá no livro de Daniel e também teremos especialmente no livro de Apocalipse. Portanto, Ezequiel já inicia de cara com uma visão apocalíptica. Vamos a mais uma visão que também fala do número 4, mas agora não são 4 seres viventes, mas 4 rodas. A partir do versículo 15, onde lemos: Quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. As 4 tinham a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam.
Os aros dessas rodas eram altos e metiam medo. E nas 4 rodas os aros estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando eles se elevavam do chão, também as rodas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, eles iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam do chão juntamente com eles, porque nelas estava o Espírito dos seres viventes. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a cabeça deles. Por debaixo do firmamento, cada ser vivente estendia 2 asas na direção do ser que lhe estava próximo, e com as outras 2 asas cobriam o corpo. Quando eles andaram, ouvi o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, um som de tumulto, como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Vemos então esta nova visão. E desde o início do livro de Ezequiel, nós temos algumas características marcantes deste livro, deste profeta. Uma característica marcante é que ele sempre coloca muito bem quem era o rei, qual época ele estava falando. Uma outra característica marcante são essas visões apocalípticas que por vezes serão difíceis de compreensão. E uma outra característica marcante também é como esse profeta ele será um profeta que utilizará muito a descrição. E ele é muito meticuloso em tudo aquilo que ele procura explicar. Seguindo a visão da glória divina, no versículo 26 em diante nós lemos: por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. E vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Uma outra característica do livro de Ezequiel é que ele vai falar bastante a respeito do Espírito de Deus. E aqui nós temos a visão da glória, a glória do Senhor. Vejamos o comentário no Manual da Sociedade Bíblica acerca do capítulo 1 do livro de Ezequiel, onde ele diz: eu tive visões de Deus. Enquanto contemplava as planícies da Babilônia, Ezequiel viu que parecia ser uma tempestade se aproximando. Trovões, relâmpagos, nuvens negras. Depois reconheceu as figuras de 4 querubins, criaturas angelicais, que estavam em pé, tocando-se com as pontas das asas e formando um quadrado vazio. No centro deste ardia um fogo, e acima dele, sob o azul dos céus, estava o Senhor da Glória em forma humana, sentado num trono, cercado por um arco-íris resplandecente. Ao lado dele, aliás, de cada querubim, de 4 rostos, estava uma roda que girava como um rodízio, indo em todas as direções, e estava cheia de olhos. O Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estava presente em todo o seu poder na vasta Babilônia. Quem poderia ver isto e sobreviver? Isso aqui que é importante de ressaltar. Ezequiel não estava em Jerusalém, não estava em Samaria. Ezequiel não estava no templo quando teve essa visão. Ele estava na Babilônia, diante de um rio babilônico. Portanto, o que é muito destacável no livro de Ezequiel é que Deus não abandona seu povo, mesmo quando eles estão exilados em território estrangeiro.
Vamos agora para a leitura dos capítulos 2 e 3 na sequência. O 2, nós temos como destaque o chamado de Ezequiel. O 3, dois destaques, a missão do profeta e o atalaia de Israel. Eles falam basicamente do ofício e da missão de Ezequiel, por isso vamos ler em conjunto. Iniciando então pelo capítulo 2, versículo 1, com o chamado de Ezequiel. Esta voz me disse: filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem, mesmo que você esteja entre sarças e espinhos, e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou e diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Ainda me disse: filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo e depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E me disse: filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi, e na minha boca era doce como mel. Podemos trazer 3 destaques aqui neste chamado de Ezequiel. O primeiro é que o profeta recebe o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai ser recebido pelas pessoas, pelos crentes, pelos seguidores de Cristo, apenas no dia de Pentecostes, de uma forma mais ampla. Mas antes, no Antigo Testamento, os profetas também receberam o Espírito de Deus, como o profeta Ezequiel. Um outro destaque que podemos ressaltar é que Ezequiel, ele não iria falar palavras da sua cabeça. Ezequiel tem a pregar aquilo que Deus vai lhe dar a pregar. E é isso. Ele não vai acrescentar nada, ele não vai retirar nada. E um último destaque é que o livro de Ezequiel está repleto de formas dramáticas e de até mesmo encenações, que o profeta vai fazer para profetizar. Ele não vai profetizar apenas por meio de palavras, mas também por meio de dramatizações. Seguindo, então, vamos ao capítulo 3, versículo 4, com a missão do profeta. Disse-me ainda: filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar, e ouça-as com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Então o Espírito me levantou e ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo,
que levantando-se do seu lugar dizia: Bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras e o barulho das rodas juntamente com eles e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Então fui até o Abibe, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali perplexo no meio deles. Destaque aqui para o fato de que o profeta não é enviado a qualquer povo, ele é enviado especificamente aos israelitas, para falar para ouvidos que não iriam ouvi-lo. Por isso, o profeta não deveria ter medo, não deveria estranhar cara feia. Sabe aquela frase, né? Cara feia para mim é fome. É mais ou menos isso que Deus está falando para Ezequiel. Não se assuste com as caras feias. Você tem palavras duras a falar ao povo e vai falar. E não interessa se eles não vão ouvir. A sua missão de profeta é falar. Vamos ao último destaque deste capítulo 3, o atalaia de Israel. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá. E você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que você não o avisou. Ele morrerá no seu pecado. E os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: Levante-se e vá para o vale, onde falarei com você. Levantei-me e fui para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e falou comigo e me disse: Vá para a sua casa e tranque-se dentro dela. Quanto a você, filho do homem, eis que porão cordas sobre você e irão amarrá-lo com elas, e você não poderá sair para o meio do povo. Farei com que a sua língua se apegue ao céu da boca, e você ficará mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala, e você lhes dirá: Assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. Até aqui a leitura do capítulo 3. Nós temos então como destaques, nestes 2 capítulos, 2 e 3, a tarefa que Deus deu a Ezequiel. O propósito da manifestação de Deus era fazer de Ezequiel o seu mensageiro aos exilados, uma sentinela enviada para advertir o remanescente do rebelde povo de Deus. E as palavras de Deus, por mais duras que fossem, eram-lhe agradáveis. E desse momento em diante seria a missão de vida de Ezequiel: transmitir ao povo que Deus era o Senhor. Eles aprenderiam isto primeiro através dos terrores do juízo e depois veriam o seu poder de restauração e de renovação. É importante termos em conta qual era o papel de um atalaia. Um atalaia, normalmente, ele era um membro do exército de uma nação, de um povo, de um território. E naquele período, havia, claro, as cidades fortificadas, e as cidades tinham sentinelas, atalaias, que ficavam nas torres de vigia. Vigiavam se havia um perigo iminente de um povo estrangeiro inimigo. E quando eles avistavam esse perigo, eles avisavam as pessoas que estavam na cidade fortificada, para
se armarem, para pegarem suas lanças, suas espadas e se prepararem para uma batalha. Portanto, o papel do atalaia era de avisar um perigo iminente. E é esse o grande papel de Ezequiel. O papel dele é avisar. Se as pessoas iriam ouvir, se as pessoas não iriam ouvir, aí seria com elas. Mas o papel dele deveria ser cumprido. E é isso que Deus diz a Ezequiel. Vamos ao último capítulo de hoje, o capítulo 4. Nos estenderemos um pouco no 5 até o versículo 4, que fala sobre o cerco simbólico de Jerusalém. Vamos à leitura. Filho do homem, pegue um tijolo, ponha-o diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. E nesse desenho, a cidade deverá estar sitiada com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade. Volte seu rosto para a cidade. Ela será sitiada e você a sitiará. E isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel. Conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia, num total de 390 dias, e você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte seu rosto para o cerco de Jerusalém, e com o braço descoberto profetize contra ela. Eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro, até que você tenha cumprido os dias do seu cerco. Pegue trigo, cevada, favas, lentilha, aveia e centeio, coloque-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias, você comerá desse pão. A sua comida será por peso 240 gramas, que você comerá de tempos em tempos. Também a água que você beber será medida, 0,5 litro por dia para beber de tempos em tempos. O que você comer será como bolo de cevada, assado sobre esterco humano. Isso mesmo, esterco humano, à vista do povo. E o Senhor disse ainda: assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações para onde os expulsarei. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si ou que foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me disse: pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Asse o seu pão em cima dele. Disse mais: filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém. E comerão o pão por peso e com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto. Visto que lhes faltará o pão e a água, ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Queime uma terça parte no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Pegue outra terça parte e corte-a com a espada, enquanto você rodeia a cidade. Espalhe a outra terça parte ao vento e irei atrás deles com a espada. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas das suas roupas. Pegue ainda alguns cabelos, jogue-os no fogo e deixe que se queimem. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Eis a leitura do capítulo 4 do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, então, representa simbolicamente o cerco de Jerusalém. Os materiais necessários à dramatização estavam à mão. Um grande tijolo secado ao sol, no qual Ezequiel fez um desenho da cidade, e uma assadeira de ferro sobre a qual se assavam as finas massas de pão. Estamos no âmbito dos símbolos, como em muitas partes do livro. O povo viu o que Ezequiel estava fazendo e entendeu a mensagem. Com horror crescente, eles o viram pesar sua escassa porção diária de pão, feito de uma mistura de cereais, e medir a água que poderia beber.
viram um profeta definhando como aconteceria com a população de Jerusalém durante o cerco. Porque se ele comia tão pouco, um raquítico pão, com apenas tão pouca água, seguramente o profeta ele ficou pele e osso. E ele também ficou não apenas desnutrido, mas ficou também desidratado, porque ele estava bebendo pouquíssima água em um território que normalmente era seco, era árido. E para piorar a situação, assava o seu pão em cima de um esterco de vaca. Né? E Deus até havia falado para ele fazer isso sobre o esterco humano, mas ele conversou com Deus e conseguiu, né, essa atenuação na dificuldade que ele deveria passar. Vamos retomar alguns ensinamentos com base na Bíblia da Reforma. Nós vimos no capítulo 1 que a presença dos exilados na terra dos caldeus, longe do seu lar, é a manifestação do julgamento divino contra o povo infiel. Mas um remanescente permaneceu fiel, e dentre os quais o sacerdote Ezequiel, a quem Deus escolheu como instrumento para explicar por que o juízo havia chegado. Ezequiel chama os exilados ao arrependimento e lhes descreve a misericórdia prometida por Deus. Depois, nos capítulos 2 e parte do 3, Deus chama Ezequiel para testemunhar a todo o tipo de pessoa as quais enfrentam toda a sorte de condições. As perspectivas são sombrias e o público será hostil. Mas assim como o Senhor fortaleceu Ezequiel, ele também nos fortalecerá a fim de que proclamemos o evangelho, quer as pessoas ouçam, quer não. E ainda no capítulo 3, todos os cristãos são chamados a vigiar não somente a si mesmos, mas também outros que professam a fé, na função lá do atalaia. É questão de vida ou morte, e aquele que fale em alertar quem se desvia é tão passível de culpa como aquele que caiu. Por isso nós devemos tomar muito cuidado. A nossa função também é avisar os nossos irmãos e irmãs em Cristo quando eles estiverem em perigo de morte eterna. Por último, no capítulo 4, as ações proféticas de Ezequiel ilustram o terrível julgamento que Deus infligirá aos israelitas devido à infidelidade deles. O propósito último de Deus era salvar, tanto quanto possível, os quais se arrependeriam antes do julgamento. A ira de Deus é real. A cruz do Calvário expressa o máximo da ira de Deus, bem como o máximo do seu amor e do grande desejo que ele tem de nos livrar da condenação eterna. Perceba que Ezequiel chega chegando. É um livro, de fato, que nós podemos ressaltar como um grande livro, não apenas em extensão, mas também em mensagem, em teologia. E eu espero que você esteja tão animado para o estudo deste livro como eu. Vamos juntos continuar o estudo deste livro a partir de amanhã, onde nós teremos mais um estudo a respeito dos capítulos 5 a 8 do livro de Ezequiel. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.